A China está localizada na Ásia, e o Irã também está localizado na Ásia. Xi Jinping é o atual presidente da China. Ali Khamenei é o atual líder do Irã. Pequim é a capital da China. Teherã é a capital do Irã. A China tem um PIB de aproximadamente 19,37 trilhões de dólares, enquanto o Irã tem um PIB de mais de 367 bilhões de dólares. A China tem um PIB per capita de 13.721 dólares, enquanto o Irã tem um PIB per capita de 4.251 dólares. A exportação da China é maior que a exportação do Irã. A China produz mais energia do que o Irã. A China possui 410 unidades de armas nucleares, enquanto o Irã possui 0 unidades. A China tem uma população de pelo menos 1 bilhão de habitantes, enquanto o Irã tem uma população de aproximadamente 87 milhões de habitantes. A China possui mão de obra militar total disponível superior ao Irã. A China possui uma população total disponível apta para o serviço militar maior do que o Irã. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente na China é superior à do Irã. O total de efetivos militares ativos disponíveis da China é de 2.035.000 militares, enquanto o Irã é de 610.000 militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis da China é de 510.000 militares, enquanto o Irã é de 350.000 militares. O total de força paramilitar disponível da China é superior ao do Irã. A China possui uma despesa militar superior à do Irã. A China possui uma dívida externa maior do que a do Irã. As reservas totais de divisas e ouro da China são maiores do que as do Irã. O poder de compra da China é superior ao do Irã. A China tem uma força total da frota de aeronaves de 3.304 unidades, enquanto o Irã tem uma força total da frota de aeronaves de 551 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras da China é de pelo menos 1.207 unidades, enquanto o Irã possui 186 unidades. A China tem uma força total de aeronaves de ataque dedicadas de 371 unidades, enquanto o Irã possui 23 unidades. O número total da força de aeronaves de transporte da China é de pelo menos 289 unidades, e o Irã possui pelo menos 86 unidades. A China tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 402 unidades, enquanto o Irã conta com 102 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial da China é de pelo menos 112 unidades, enquanto o Irã tem 10 unidades. A China tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 10 unidades, e o Irã possui 7 unidades. A China tem uma força total de helicópteros de 913 unidades, e o Irã possui 129 unidades.
A China tem uma força total de helicópteros de ataque de 281 unidades, e o Irã possui 13 unidades. A China tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 5.000 unidades, enquanto o Irã possui aproximadamente 1.996 unidades. A China tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 174.300 unidades. Por outro lado, o Irã possui aproximadamente 65.765 unidades. A China tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 3.850 unidades, enquanto o Irã possui aproximadamente 580 unidades. A China tem um total de artilharia rebocada de pelo menos 1.434 unidades, enquanto o Irã possui aproximadamente 2.050 unidades. A China tem aproximadamente 3.180 unidades de lançador de foguetes múltiplos, enquanto o Irã possui aproximadamente 775 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra da China é de aproximadamente 730 unidades, enquanto o Irã possui pelo menos 101 unidades. A China tem 2 unidades de porta-aviões, enquanto o Irã possui 0 unidades. A China tem 3 unidades de porta-helicópteros, enquanto o Irã possui 0 unidades. O número total de submarinos da China é de 61 unidades, enquanto o Irã possui pelo menos 19 unidades. A China tem 49 unidades de destroyer, enquanto o Irã possui 0 unidades. A China tem uma força de frota de fragatas de 42 unidades, enquanto o Irã tem 7 unidades. A China tem uma força de frota de corvetas de 72 unidades, enquanto o Irã conta com 3 unidades. A China tem aproximadamente 150 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto o Irã possui aproximadamente 21 unidades. A China tem aproximadamente 36 unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto o Irã possui aproximadamente 1 unidade. A China possui cerca de 507 aeroportos, enquanto o Irã possui um valor de 319 unidades. A China tem 7.362 navios mercantes, enquanto o Irã possui um valor de 942 unidades. A China possui 22 portos, enquanto o Irã possui um valor de 4 portos. A força de trabalho da China é maior do que a do Irã. A China conta com mais estradas disponíveis do que o Irã. A China conta com mais linhas férreas disponíveis do que o Irã. A produção anual de petróleo da China é maior do que a do Irã. A China consome mais petróleo do que o Irã. O Irã possui uma reserva de petróleo superior à da China. A produção anual de gás natural do Irã é maior do que a da China. A China consome mais gás natural do que o Irã. O Irã possui uma reserva de gás natural superior à da China. A produção anual de carvão da China é maior do que a do Irã.
A China consome mais carvão do que o Irã. A China possui uma reserva de carvão superior ao do Irã. A superfície total da China é maior em relação ao Irã. O Irã tem uma fronteira terrestre menor em relação à China. O Irã tem uma costa marítima menor em relação à China. A China possui mais hidrovias do que o Irã.